Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, como vocês estão aí, tudo bem? Então, vamos lá, hoje eu queria falar um pouco sobre o canal, sobre algumas questões relativas ao que a gente está fazendo aqui, especialmente em função do último vídeo com a Flor, que é esse Diferença Sim, Guerra Não, que a thumbnail, a capinha dele é Medo do Cônjuge. E aí esse vídeo gerou muitas pessoas escrevendo para mim, para ela, mas enfim, para mim, muitas coisas duras, críticas e questões e confusões sobre as coisas, então, sobre o que a gente está fazendo aqui e tal, e eu vou tentar um pouco falar sobre isso. Então, pensando sobre o canal, para que serve esse canal, o que eu acho sobre isso e por que tentando responder essas questões que as pessoas colocaram, que especialmente apontavam para uma ideia de que nesse vídeo e em tantos outros vídeos, especialmente dessa sessão do Diário de Casal, a gente está entre aspas, promovendo um conteúdo agressivo, um conteúdo preconceituoso, um conteúdo abusivo e tal. E eu entendo as críticas, mas então vou tentar falar um pouco sobre isso, por que eu acho que não é isso. Mas é minha opinião, vou colocar aqui, também tentando pensar, fazer um panorama do que a gente está fazendo aqui e se isso faz sentido ou não, tá? Então vamos falar sobre isso. Vamos lá. Bom, o canal hoje em dia, esse canal já mudou muito, né? Já foi muitas coisas diferentes, a gente já teve outros tipos de sessão aqui, a gente tinha cenas, tinha uma época que a gente fazia cenas mesmo, cena no sentido cena mesmo, e a gente tirou, eu fiz uma força para tirar, a Flor queria deixar, eu fiz uma força para tirar, porque eu achava que essas cenas apontavam para um campo de redução das questões, de redução da complexidade das coisas, que a gente não conseguia fazer essas cenas abrirem campos, então isso, enfim, a gente acabou tirando as cenas. Mas hoje em dia ainda continuam aqui o Diário de Casal, que eu e Flor, perguntas, angústias e questões, também de nós dois, e o Dose Diária. Tem a sessão da autoescrita, mas que são vídeos do Dose Diária que vão para essa sessão da autoescrita, que são vídeos sobre autoescrita, mas que vão, então, a partir do ano que vem, com a reconfiguração que a gente vai fazer, eles vão sair, quer dizer, a autoescrita vai ter o canal dela, a partir de outubro agora, vai ter um canal específico da autoescrita, e aqui nesse canal, teoricamente, vão ficar, então, o Dose Diária, o Perguntas, Angústias e Questões e o Diário de Casal. E aí no ano que vem isso vai ser também reorganizado, porque hoje em dia eu faço 9 vídeos por semana e não dá para fazer isso e fazer as outras coisas que eu tenho que fazer, escrever, atender as pessoas, lidar com as coisas que eu tenho que lidar, então a gente vai diminuir, não vai ter mais o Dose Diária nesse sentido que ele é hoje em dia, com um vídeo realmente diário, vai ser de um outro jeito, mas depois a gente passa por essas questões aí e tal. O fato é que agora a gente tem o Diário de Casal, Perguntas, Angústias e Questões e o Dose Diária. Bom, Dose Diária sou eu, esse negócio aqui, eu falando e tal, elaborando coisas que eu penso ou que as pessoas me mandam sobre a vida, sobre questões diversas, com cortes. Esse aqui tem cortes, né? Como vocês estão percebendo, sabem disso. O Perguntas, Angústias e Questões e o Diário de Casal não tem cortes. O Perguntas, Angústias e Questões, ele é eu e Flor, a gente tentando processar questões que as pessoas mandam e pensar sobre essas questões e tentando abrir campos ou abrir pensamentos sobre elas, assim, para tentar talvez ajudar alguém a sair de algum enrosco no qual esteja metido. É uma tentativa disso. E não tem corte. E o Diário de Casal é a gente tentando usar conteúdos nossos, nem sempre isso é possível, para elaborar questões. Bom, desses todos aí, o que eu acho mais delicado é o Diário de Casal, e em geral ele é o que gera mais problemas mesmo, assim, em termos de respostas conflitantes, assim. Bom, por quê? Porque lá a gente não está elaborando, a gente não está distanciado da questão, elaborando uma questão, a gente está vivendo uma questão, atuando uma questão, não atuando no sentido de ator, atuando no sentido de atuar, de estar em ato, né? Então a gente está passando por essa questão. E a ideia do Diário de Casal, ao contrário dos outros dois negócios aqui, é que as pessoas possam se identificar com esse casal passando por isso, fazer uma identificação narrativa com esse drama que está acontecendo com esse casal, esse drama aí no sentido de dramaturgia, de conflito que se dá entre esse casal, e acompanhar esse drama e utilizar esse drama, esse percurso desse casal como uma catarse, né,
para elaborar as suas coisas, né? Para elaborar os seus conteúdos, né? Então você fala, olha o que eles estão passando, então você vê a identificação, a catarse, né? Enquanto o herói lá trágico faz o processo de reconhecimento dele, a gente acompanha esse processo e a gente faz o nosso processo de reconhecimento e de reelaboração dos nossos conteúdos. É basicamente isso o Diário de Casal. Várias vezes a gente falha, várias vezes a gente não consegue fazer o arco, fazer a volta, fazer o reconhecimento e a gente fica só então no problema, no sintoma. Então a gente às vezes não consegue sair do sintoma, porque ele é como se fosse o sintoma atuado, né, em certo sentido. Ele é o acontecimento do sintoma, in loco. Por isso também que a gente não corta, por isso que a gente não se prepara para ele. A gente levanta a questão, a gente levanta o problema, a gente vai tentar enfrentar isso e a gente vai viver isso lá com a câmera. Então, várias vezes ele dá errado, na minha leitura. Várias vezes ele cai em campos de repetição de um sintoma. Cai mesmo. E eu acho interessante que seja assim, porque a gente pode olhar e falar, olha só como a gente está caindo nesse campo de repetição desse sintoma. Mas várias vezes as pessoas não entendem isso, e eu entendo que elas não entendam, e elas acham que a gente está fazendo uma defesa desse sintoma. Como, por exemplo, nesse vídeo específico, que eu estava dizendo que eu tinha medo da Flor, medo de como ela ia reagir às coisas e tal. Isso aponta para uma possível crítica de que a gente está, então, dizendo que o nosso relacionamento é abusivo e que a gente está naturalizando isso, dizendo é normal ser assim. Mas não é essa a ideia. A ideia é você olhar e falar, caramba, olha o que eles estão passando, isso não é tão legal, né? Isso não é tão legal, podemos rever isso, podemos repensar, será que eu passo por isso também? E aí você faz uma identificação e processa isso você mesmo, porque eu tenho a esperança de que as pessoas sejam capazes de olhar e processar, né? E processar aquelas informações e que elas não fiquem no campo da identificação total, nesse sentido de, tipo, eu sou igual a essa pessoa, então se ela faz assim, tudo bem também, que é uma coisa assim no sentido meio precário da história, que às vezes acontece, mas que então pode ser assim, então é normal ser assim. Não sei se é normal ou se não é normal, a gente está passando por isso. A gente está passando por isso. E por isso também que não tem corte, que não tem uma preparação, para que a gente possa passar por isso, para que tenha um índice de realidade, o que seja, dentro dessa história. Mas é delicado, mas com isso a gente está ali, então, vivenciando esses problemas. A gente está ali tentando vivenciar e tentando atravessar esses problemas. E às vezes a gente não consegue, às vezes a gente consegue. Às vezes os vídeos são, na minha leitura, muito legais porque a gente começa com um conflito, a gente elabora o conflito ao longo do próprio vídeo. A gente processa o conflito, a gente sai no final do vídeo de um outro jeito. Mas às vezes não, assim como na relação, às vezes a gente não consegue mesmo elaborar aquele conflito. Às vezes a gente fica preso na repetição do sintoma. Às vezes a gente não consegue sair. Mas então, às vezes sim, às vezes a gente consegue, às vezes não. Bom, então, nesse sentido, o diário de casal ele não é uma naturalização dos sintomas, ele é o acontecimento dos sintomas, tantas vezes, para que a gente possa olhar para eles. Assim como uma história que, por exemplo, tem violência naquela história, sei lá, você vê uma história de violência, uma narrativa violenta. Aquilo não é uma defesa da violência necessariamente, percebe? Isso é uma confusão que a gente várias vezes faz. A gente não está entendendo que a gente está acompanhando um personagem violento, às vezes, um personagem preconceituoso, às vezes, para que a gente possa processar aquele conteúdo, mas não, a gente não está defendendo aquele personagem. Então, nesse sentido, o Diário de Casal é um pouco uma construção de personagens. Muito embora sejamos nós, é óbvio, mas estamos vivendo um drama, então são personagens vivendo esse drama. São personagens reais? São personagens que somos nós, mas estão vivendo esse drama. Então, nesse sentido, eles às vezes são preconceituosos, eu sou preconceituoso, ela é preconceituosa, eu sou agressivo, ela é agressiva, e a gente passa por isso, mas não quer dizer que a gente esteja defendendo o preconceito, o machismo, a agressividade, o abuso, não é isso. A gente está tentando vivenciar e operar esses conteúdos e sair do outro lado de outro jeito, quando possível. Então isso eu acho que era importante dizer, para dizer que eu não estou aqui, e eu sei que é delicado isso, tá? Eu sei que é um limite meio turvo, meio tênue, assim. Mas é isso, o jogo é esse um pouco aqui. Aqui no Dose Diária é mais claro, né? Eu estou aqui falando de conteúdos aqui de um lugar que eu estou operando esses conteúdos aqui junto com vocês. Quando a gente abre para o diálogo, fica mais delicado já, no Perguntas, Angústias e Questões. E quando chega no Diário de Casal, quando a gente está realmente atualizando esses conflitos, esses conteúdos aí, vivenciando eles, é mais delicado ainda, de entender o que é o limite do quê. Mas esse é o jogo desse canal. E, por enquanto, eu acho que ele faz sentido, tá bom? Era isso que eu queria dizer hoje, era isso. O que vocês acham? Fez sentido o que eu disse?
Amanhã a gente continua, tá bom? Era isso. Gente, muito obrigado mesmo. Se inscrevam aí no canal, curtam esse vídeo para o YouTube entender que ele pode fazer sentido. Esse acho que não faz muito sentido compartilhar, mas enfim, estamos aqui. Comentem aí embaixo, processem as questões aí abertas para a gente poder seguir a conversa, né? Isso é o mais importante. Eu acho que a gente não fique parado no nosso sintoma, que a gente consiga mexer com ele um pouco, mobilizar esses sintomas, essas coisas estagnadas na gente,